feche seus olhos. Agora, esqueça tudo que está ao seu lado e diga para Deus: Deus, eu quero ser impactado nessa manhã. Eu quero que a tua palavra encontre no meu coração um espaço, encontre na minha mente um lugar, possa ser como uma semente numa terra boa, semente que não apenas germina e cresce, mas que vira uma árvore e dá frutos. É isso mesmo, Deus, que nós queremos. Que em nome de Jesus, a mensagem que será pregada encontre em nós um solo fértil, Pai, e que seja o Senhor mesmo falando conosco por intermédio do teu Espírito Santo, que mora em nós, está dentro de nós e está aqui conosco. Que em nome de Jesus, o mover do teu Espírito Santo se faça presente neste local, e desde o mais jovem ao mais idoso que está dentro desta casa, todos possam ser profundamente impactados pela tua mensagem, e que possa haver transformação de vidas, de conceitos, de expectativas, de tal maneira que todos saiamos daqui nesta manhã cheios de esperança e fé, e conhecedores da tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Teologia não é Deus. Teologia é uma tentativa humana de entender Deus ou as coisas de Deus. E nessa tentativa, vários homens que se dedicaram a essa ciência criaram as suas teologias. Uma das teologias mais recentes na história, surgiu no final do século XX, é a teologia da prosperidade, que gosta de falar como se faz para ficar muito rico. A teologia da prosperidade, ela tem o seu início com a confissão positiva, quando alguns pregadores americanos diziam: confesse positivamente, fale, decrete a bênção e a bênção virá, né? Fale com fé. Começou assim, e esse conceito foi se evoluindo e partiu no que nós temos visto hoje, um tipo de teologia da prosperidade que eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvidas, que já é uma heresia. Infelizmente, nós temos visto, não poucos, mas muitos ditos pregadores da palavra de Deus, que dizem o seguinte: Deus te dá se você der, Deus te abençoa se você for uma pessoa boa. Isso não é a vontade de Deus para a nossa vida, não é assim que funciona. Ao contrário, o Evangelho diz o contrário: Deus te dá mesmo você não merecendo. Deus te dá a salvação mesmo você sendo um pecador, porque todos nós somos pecador. E Deus é bom, não se você for bom, mas Deus é bom porque Ele simplesmente é um Deus bom, e Ele manda chuva sobre os justos e sobre os injustos. Todo mundo recebe a chuva na lavoura. Deus ele tem uma essência, que é a essência da bondade, a essência do amor. Esta é uma realidade que vai contra o que tem se pregado. Muitas vezes nós temos ouvido falar de um Deus muito interesseiro. A despeito disso, eu posso afirmar uma coisa para vocês. A despeito de a contemporânea teologia da prosperidade estar falando algumas inverdades, existe um fundo de verdade. O pior das mentiras é aquela que se parece muito com a verdade, que você cria um sofisma. Mas eu posso afirmar uma coisa para vocês: se por um lado a teologia da prosperidade pode estar cometendo alguns equívocos, por outro lado, Deus é sim um Deus de prosperidade. Ele é sim um Deus de bênção. Ele é sim um Deus que quer te ver saudável. Ele quer te ver rindo. Ele quer te ver com a família feliz. Ele quer te ver bem. Deus não nos criou para a desgraça. Talvez no transcorrer da nossa caminhada e da nossa vida nós tenhamos capítulos extremamente difíceis, capítulos que não são agradáveis, que não são bons, que nós não desejamos e que não queremos, mas que eles fatalmente virão, quer nós queiramos ou não. A Bíblia diz isso todo o tempo. O próprio salmista diz: louve a Deus e se alegre enquanto está tudo bem, porque quando vier o dia mau, ele não coloca se vier o dia mau, ele diz, quando vier, porque virá. O dia mau virá o dia da sua demissão, virá o dia de alguma enfermidade, virá o dia em que você vai ter algum tipo de frustração familiar ou emocional.
isso acontecerá. A vida, ela tem capítulos muito bons e capítulos muito ruins, capítulos indesejáveis, que servem para o nosso crescimento pessoal. Serve para nós sempre avaliarmos. Sempre quando alguma coisa ruim acontece, a gente começa a avaliar a vida, a avaliar a existência, e não raro, muitos de nós saímos melhorados como pessoas quando temos algum tipo de experiência que não é tão agradável assim. Mas Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus de paz e não de guerra. Deus é um Deus de bênção e não de desgraça. Deus é um Deus de alegria e não um Deus de tristeza. Nós podemos e devemos ter essa certeza. Deus tem um firme propósito de me abençoar. Espero que eu não atrapalhe Deus no propósito dele. Muitas vezes nós próprios somos estorvos para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Estrovamos Deus com as nossas ignorâncias, com o nosso desconhecimento da vontade dele, desconhecimento da palavra e por meio dos nossos pecados, né? Que agora a Dilma está chamando de mal feito, né? É um mal feito, né? E não deixa de ser um mal feito, mas os nossos erros, os nossos pecados, a nossa corrupção, que é uma coisa mal feita, mas que não deixa de ser uma corrupção, coisas que nos atrapalham. Mas Deus, repito, tem um forte propósito de nos abençoar. E aqueles que puderem agora, abram as suas Bíblias no livro de Eclesiastes. O capítulo que nós leremos é o capítulo 11. E eu, claro, hoje cedo já tinha combinado com a Monize. Falei: Monize, quando você chegar, cite Eclesiastes 11. Não foi, Monize? Não foi. Não foi. Hoje eu ri, né? Estava no café, ela falou assim: eu queria citar um versículo. Falei: normal, afinal de contas a Bíblia só tem 100.000 capítulos, são apenas 100.000 capítulos, natural de vez em quando coincidir, né? E hoje ela chega, a primeira leitura bíblica era justamente aquilo que Deus já me tinha dado aqui pela manhã, quando eu estava na minha oração. E aí eu pensei assim: tem alguém por trás disso. O Espírito Santo é único, o Espírito Santo é único. Tem alguém por trás disso, tramando para nós. E de fato, vamos ler então o que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes 11, capítulo 1 em diante. Eu farei a leitura na nova tradução da linguagem de hoje, que é bem diferente da que vocês têm aí. Alguns vão estranhar o que eu vou ler, porque a nova tradução, ela já contemporaliza a mensagem, né, e ela já traz para os nossos dias. Antes de eu ler o primeiro versículo, eu gostaria que alguém com uma voz bem forte fizesse a leitura do primeiro versículo aí na sua versão. Leia para mim. Todos têm voz fraca. Opa. Isso. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Vocês sabem por que quando você trabalha um mês inteiro, no final do mês você recebe um salário? Por acaso é um saco de sal que você está recebendo? Não, mas já foi. Por isso que se chama salário. Há muitos anos atrás, em determinadas culturas, o pagamento era feito em sal, porque era um produto raro e caro. Então por isso que chamava salário. Isso está escrito em qualquer lugar que você procurar na internet, qualquer googlada que você der aí, você acha isso, né? Numa outra cultura, nessa cultura aqui, não era pago em sal, era pago em pão. Isso, o salário, quer dizer, era pago muitas vezes em pão. Por isso que Jesus fala assim: o pão nosso de cada dia. Ele não está falando do pão, ele é uma coisa mais ampla. O sustento, o salário, o dinheiro para eu viver esse dia, me dá ele, eu pagar a luz, água, telefone. O pão nosso de hoje, de cada dia. Naquela época o salário era pago em pão, na cultura judaica. E aí diz aqui esse versículo: lance o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Agora eu vou ler como é que isso
É escrito na Nova Tradução, numa linguagem de hoje: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, ali ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie pela manhã e também pela tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia, e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida. Mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo o que acontece é ilusão. Jovem, aproveite sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser, siga os desejos do seu coração, mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Aqui começa o sermão de Salomão com uma orientação muito prática: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você verá o seu lucro. Deus nos dá capacidade, Deus nos dá força de trabalho, Deus nos dá inteligência, e Deus nos dá o fruto do nosso trabalho, e Deus quer que nós sejamos prósperos em nossos negócios, em nosso trabalho e em nossa vida. Deus só não quer que nós coloquemos as coisas que Ele nos dá acima dele, que nos dá as coisas. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, mas Deus nos quer bem, nos quer próspero, nos quer abençoados, e digo mais, em todas as áreas. Em todas as áreas. Quantas vezes Deus nos dá bênçãos, e às vezes bênçãos materiais, e nós somos omissos com aquilo, nós somos perdulários, gastamos sem pensar, não sabemos economizar, não sabemos investir, mas Deus nos ajuda. Eu fico feliz pelo Joberson e pela Hélida, que mesmo sendo missionários, mesmo de certa forma não tendo o Joberson não tendo uma atividade profissional regular, ou poderíamos dizer assim, convencional para os padrões desse mundo, e graças a Deus ele é um homem muito sábio, mesmo com os seus recursos. Uma coisa que ele quis fazer logo foi o quê? Comprar uma casa. Eu vou para a África, eu vou para lá, eu vou não sei para onde, mas um dia eu tenho que descansar a carcaça, eu tenho que descansar o ossinho, né? Comprou a casa dele, já fomos lá algumas vezes, uma bênção, uma alegria. Poderia estar vivendo de maneira simplesmente vivendo, tocando a vida, mas pensou em investir. Pense você também em investir. Como você tem usado, ou como você tem gasto, ou como você tem investido os recursos que Deus tem te dado, sejam eles recursos materiais, recursos emocionais, recursos financeiros, recursos espirituais. Como você tem investido a sua vida? E digo mais, em que você tem investido a sua vida e o seu tempo? Se o seu investimento de vida e o seu investimento na vida for um bom investimento, você verá o seu pão voltando. Você vai lançar o seu pão e você vai ver isso prosperar. Mas aquele que nada faz é aquele que nada vê. Eu vi o Marcos Monção, um profissional, muitos anos trabalhando em informática, e por desses momentos que a vida nos reserva, ele mudou de ramo, entrou agora na área da construção civil. Conversamos essa semana, foi lá no meu escritório, e eu fiquei muito feliz, porque eu vi o quê? Eu vi na minha frente, não um homem derrotado, não um homem triste, eu vi um homem alegre, um homem cheio de energia, um homem sonhando. Eu falei, é isso, esse é o segredo, tudo vai dar certo, porque ele já está projetando,
ele já está querendo, ele já está indo para frente. Eu não sei onde ele está arrumando essa energia, talvez em Deus, talvez dentro dele mesmo, mas o importante é que ele está indo, e está indo com fé, e conversamos muito, e eu não tenho dúvida que o negócio dele prosperará, em nome de Jesus. Ele está lançando o pão dele, ele está empregando as suas habilidades, o seu dinheiro, o seu conhecimento, não está deixando a coisa parada, e eu tenho certeza que prosperará, e continuará a retornar para ele. Aplique em vários lugares, em lugares diferentes, as suas habilidades, o seu dinheiro, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Meus irmãos, você não saberá que crise acontecerá, mas uma coisa eu te digo: a crise acontecerá. O seu casamento pode estar bem hoje, pode não estar bem amanhã, por isso invista nele. O seu trabalho pode não estar bem amanhã, o país pode não estar bem amanhã. Talvez, quem sabe, o filho de Bin Laden poderá mandar um avião nas torres gêmeas do Congresso Nacional. Aí o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar feliz. Bin Laden. Não, isso é uma brincadeira, óbvio, né? Todo mundo vai ficar muito triste, todo mundo vai ficar muito aborrecido, né? Porque vidas perecerão, né? E vai ser uma tragédia, sem dúvida. Apesar de meu pai não ser político, não tem ninguém na minha família ali, eu não vou ficar feliz pelas vidas que serão ceifadas, né? Muitos ficarão felizes, mas nem todos ficarão felizes. Muitos falarão o quê? Bem feito, tá aí, aqui se colhe, aqui se planta, aqui se colhe, né, tal. Mas enfim, nós não sabemos que crise vai abater o Brasil ou o mundo daqui um mês ou daqui 10 anos. Nós temos que estar preparados como pessoas, porque no versículo 4 diz o seguinte: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Perceba que coisa linda esse ensinamento de Deus. Quem fica esperando que o tempo mude, que o vento melhore, não vai plantar nada nunca, porque sempre vai ter problema, sempre vai ter um vento ruim, sempre vai ter uma chuva para estragar a lavoura, sempre vai ter uma seca para matar a plantação, sempre terá. O ciclo da existência sempre existirá. Então, quem fica aguardando demais que o vento mude, que o tempo fique muito bom, essa pessoa não fará nada. Não espere, faça. Qual é seu sonho? Qual é o seu projeto de vida? Eu te digo, Deus é um Deus de prosperidade. Deus não é o Deus da teologia da prosperidade que se prega por aí, mas Ele é um Deus de prosperidade. Mas quem fica esperando demais, aguardando demais, não acontece nada. Não acontece nada. Eu conheço eu tenho um colega, eu conheço um jovem, um dos sonhos dele é casar. Ele tem vontade de se casar, só que ele fica esperando, ele fica aguardando, está aguardando. E aí, casou? Não, estou aguardando a minha prometida. E eu falei para ele um dia, vem cá, você está esperando que ela vai chegar, apertar o botão do andar, subir no apartamento e falar assim: é aqui que tem alguém querendo casar? Isso não vai acontecer. Isso não existe isso, né? Falei para ele: olha, meu amigo, quer casar? Vai à luta, sai de casa. Onde é que tem mulher? Vai aonde tem mulher, procura, senão não vai acontecer nada. Você vai ficar aguardando o quê? Né? Cair de paraquedas, um acidente 1 em 1 milhão. Não é o modo normal, vai atrás. Quem fica aguardando perde o bonde da história. E nós não podemos fazer isso, ficar esperando demais. Você tem algum projeto profissional para a sua vida? Faça como Marco Monção, vá atrás, corre atrás, que se for ficar esperando o tempo melhorar, você não vai plantar e muito menos colher nada nunca. Vou esperar as coisas melhorarem para ter filho. Vai morrer sem neto, né? Vai esperar melhorar o que para ter filho, né? Quer dizer, a vida sempre vai estar boa e sempre vai estar ruim, mas Deus é um Deus de prosperidade. E se você quiser ter um filho, tenha o seu filho, e Deus vai te abençoar no seu projeto de ter um filho. Mas vá atrás, corra, não fique parado. Todos nós temos dentro de nós um potencial enorme, gigantesco para o sucesso. Todos nós aqui temos força de vontade, temos sabedoria, conhecimento, temos os braços e temos, sobretudo, um Deus
que é um Deus que nos abençoa, um Deus que promete estar conosco, um Deus que promete caminhar conosco, um Deus que promete abençoar os nossos projetos e os nossos planos. Portanto, se você ficar esperando demais, talvez você não faça essa faculdade. Se você ficar esperando demais, talvez você não compre esse carro. Se você ficar esperando demais, talvez você não se case. Se você ficar esperando demais, talvez você não se torne um pastor. Se você ficar esperando demais, talvez você vai esperar a vida toda e depois arrumar alguém para botar culpa. E quem que é o costas largas? São dois. Ou a culpa é de Deus ou do diabo. Eu mesmo não tenho culpa de nada, né? Passei a minha vida sem tomar decisão, sem ir atrás, sem lutar pelos meus sonhos, e no final eu arrumo um culpado. Foi o diabo, sou pentecostal, culpa o diabo, senão vai culpar Deus, né? Se for ateu, culpa Deus, tá vendo? Por isso que eu sou ateu, Deus é ruim, aí culpa Deus, né? Então, cada um arruma os seus próprios culpados, né? Ateus culpam Deus e brigam com ele, falam que ele não existe mais, e o pentecostal culpa o diabo, fala que o diabo é um desgraçado, e o ser humano sempre jogando a responsabilidade para outros. Mas aqui Salomão continua nos dando um rico ensinamento, e no versículo 6 ele diz o seguinte: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Aqui é uma lição de persistência, é uma lição de, uma palavra que eu tenho gostado muito, que eu conversei com a Simone, resiliência, né? Que é um termo emprestado da física, né? Emprestado para o comportamento humano. Resiliência, a capacidade de, mesmo quando o meio ambiente muda o material, aquela matéria volta ao seu estado original. Então tenha resiliência, não perca o seu ânimo, não perca a força de vontade, seja persistente. Veja que coisa linda, meus irmãos, está escrito na Bíblia: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. E eu me lembro muito desse versículo num período em que os meus negócios não estavam bem. Isso tem mais ou menos uns 4, 5 anos, e eu orava a Deus pedindo bênção, e eu pedi uma palavra e Deus me deu essa palavra. Veio esse versículo: plante a sua semente de manhã e de tarde, porque você não sabe qual delas prosperará, qual a semente vai dar certo. E eu entendi o seguinte: é isso, não tem outro jeito. Primeiro, é o trabalho, tem que trabalhar, não tem outro caminho. Foi a palavra de Deus: trabalhe, plante semente. Eu pensei, mas eu já tenho plantado. Aí vem a segunda parte do versículo: plante de manhã e de tarde. Plante mais, então vai atrás mais. Você não sabe qual contrato prosperará? Plante incessantemente, alguma semente vai nascer. Essa é a mensagem. Agora, a gente pode interpretar isso de várias maneiras. Hoje, dia das mães, plante a sua semente no seu filho, a semente do ensino e da educação, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, porque você não sabe quando prosperará e qual prosperará. Mas mãe, plante a sua semente persistentemente. Quantos e quantos homens, eu já não vi esse testemunho, homens adultos, homens prósperos, falando assim: queria agradecer a minha mãe, porque ela foi uma chata, porque ela foi insistente, porque ela brigou comigo, e de muito insistir, eu consegui chegar onde eu cheguei, porque se fosse do jeito que eu queria, eu não teria chegado onde eu cheguei. Mas eu quero agradecer a minha mãe. Plante persistentemente, como dizia na década de 70, plante que o João garante, né? Então plante que Deus garante, plante, vai atrás, não desista. Eu acho isso uma coisa linda, e eu posso dar para vocês o meu testemunho. Eu não sei se eu fui um bom semeador ou não na minha vida profissional, mas esse versículo, quando Deus me deu essa mensagem, me deu ânimo, e esse ânimo fez com que eu tivesse uma nova atitude. Ou seja, houve uma conversão. A palavra de Deus só tem valor na sua vida se você ouvir e praticar. Jesus fala isso. Jesus não fala aqueles que ouvirem as minhas palavras. Ele não fala assim. Ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o que faz a minha vontade.
Então ouça a palavra e pratique, não adianta só ouvir. O próprio Jesus nos ensina isso. Aquele que ouve e as pratica, esse sim é o meu filho, esse sim faz a minha vontade, esse sim está no caminho de uma vida abençoada. E eu me lembro que essa palavra mudou a minha atitude. Eu comecei a me preocupar mais com o trabalho, ir visitar mais clientes e realmente Deus, pelo teu cuidado, pela tua bênção, fez com que algumas sementes dessas germinassem e prosperassem, né? E eu até conto para Simone, contei para o Jefferson já, são pessoas mais próximas, que eu pude dizer, falei assim, olha, o ano de 2011 para mim, lembra, Jefferson, eu falo, foi um ano abençoado. O ano de 2011 foi um ano que eu vim arrastando um tempo, mas foi um ano abençoado, né? Os irmãos que me conhecem veem, pude trocar de carro, pude viajar, minha filha foi estudar fora, Deus deu esses recursos, né? E o ano de 2012 está sendo também um ano abençoado, mas é a lição da semente plantada. Plante sua semente, plante no seu relacionamento conjugal, plante a sua semente de manhã e de tarde na sua vida profissional, plante a sua semente de manhã e de tarde na sua vida espiritual com Deus. Ah, mas tudo acontece com os outros, nada acontece comigo. Você tem orado? Você tem buscado Deus? Você tem lido a palavra do Senhor? Ou tem ficado deitado eternamente em berço esplêndido, aguardando, né, de boca escancarada, a bênção chegar? E às vezes ela não vai chegar, né? Mas plante a sua semente na vida do seu filho, na vida conjugal, na vida profissional, na vida material, na vida espiritual, na vida missionária. Temos lá atrás, olha lá, 4 missionários olhando para mim, né? Plante a semente de vocês. Vocês são chamados para plantar vidas em vidas. Nunca se esqueçam disso. Isso é a principal missão para a qual Deus nos chamou. Plante vida e vocês verão a semente dando frutos, mas plante de manhã e de tarde, que você não sabe qual semente prosperará, se essa ou se aquela, mas plante, porque sementes são feitas para germinar. Quando ela encontra uma terra boa, ela germina, porque essa é a razão da existência de uma semente: gerar uma nova árvore, gerar mais vidas. E aqui continua a palavra, finalizando, dizendo o seguinte: sobretudo, no versículo 7, versículo 8: viva alegre durante todos os anos de sua vida. Olha que coisa linda, viva alegre durante todos os anos de sua vida. Infelizmente, nós temos visto em alguns lugares religiosos que não gostam desse versículo. Risca esse versículo que foi o diabo que escreveu. Isso aqui foi um diabo. Deus estava escrevendo a Bíblia. Aí Deus esqueceu um minutinho, saiu ali, foi lá, o diabo veio escrever isso aqui. Porque o verdadeiro crente tem que ser sério. O verdadeiro crente tem que ficar pensando nas coisas da vida, da dificuldade da vida. O crente é um cara severo. Não foi o diabo que escreveu isso aqui, foi Deus. E Deus diz o seguinte: viva alegre durante todos os dias da sua vida. Tira a carranca da cara, tira o aborrecimento. Você está aborrecido com o quê? Deus vai olhar para você e falar assim: ó, cara feia para mim é fome. Você está com fome? Vou te dar comida. Você pode rir para mim? Pode rir para quem está do seu lado? Meus irmãos, às vezes nós mesmos tornamos a nossa vida pesada com a nossa atitude aborrecida da vida. Tem gente que se aborrece com tudo é motivo para aborrecimento. Está chovendo, está chovendo, choveu demais. Aí parou de chover, essa seca esse ano vai ser terrível. Quer dizer, de qualquer forma tem que ter um motivo para falar mal, seja da seca, seja da chuva, seja porque o culto foi longo demais, ou porque o culto foi curto demais. Por qualquer razão, né, o pastor é severo demais, ou o pastor é tranquilo demais. Tudo tem que achar defeito na vida, na existência. Meus irmãos, minhas irmãs, o seu patrão é o patrão que Deus te deu. Dê graças a Deus pelo seu patrão. Mas ele é um chato. Amém, abençoe esse chato. Ele é tão chato quanto você, porque você também é um chato para outras pessoas, né?
Eu tinha essa ilusão. Eu converso com o Gerson fala assim: não acredito que você achava isso, né? Que eu, em determinada época da minha vida, eu achava que todo mundo gostava de mim. Que eu era o cara popular, querido por todos, bacana, né? Tal. E para mim foi um choque quando eu descobri que não existe isso. Você sempre vai ter uma coleção de amigos e uma coleção de inimigos. Sempre vão ter aqueles que vão gostar de você pelo seu jeito de ser, e outros, pelo mesmo jeito de ser, vão te odiar, entende? E é assim. Mas não fique aborrecido demais com o seu patrão, com a sua patroa, com o seu emprego, com a sua vida, mas olhe pelo lado bom. O versículo anterior a esse que eu acabei de ler, ele é sensacional, porque ele está dizendo ali, né, viva a vida com alegria. E no versículo 7 anterior diz assim: como é agradável a luz do dia, e como é bom ver o sol. Ah, mas isso é simples demais. Deus ele é simples demais, né? Como o próprio Salomão diz: olha, a vida é simples, somos nós quem a complicamos. Isso é bíblico, está escrito. A vida é simples, nós complicamos a nossa própria vida. E aqui Salomão termina, ao falar dessas bênçãos de Deus, ele fala: olha, sobretudo, se você não buscar a alegria, não buscar viver alegre na sua existência, você está trazendo para a sua vida a tristeza e a dor. Uma pessoa que eu gosto muito de andar, de caminhar, é o Joberson. O Joberson é o sujeito da risada fácil. É aquele cara que ele ri fácil, né? E a vida pode não estar boa, que ele ri fácil. Então às vezes ele está num dia aborrecido, angustiado, tal. Você está ali com ele, vê que a coisa não está boa, passa 2 dias e já está rindo, fazendo piada, e ele vai levando a vida de maneira mais saudável e mais alegre. E eu posso afirmar para vocês, do coração ele não morre, muito menos de câncer. Ele tem todo o perfil de quem vai morrer velho, porque, como diz a palavra de Deus, o sorriso cura a alma e o corpo. Quem ri é mais saudável. E não coincidentemente, a ciência vem confirmando a palavra de Deus. Nos últimos 30 anos de estudos, tem visto aí, quem é da área médica, que a felicidade, ela faz diferença na saúde de um ser humano. Inclusive, quem está doente, quando fica feliz, cura mais rápido, né? Isso aí já, quer dizer, confirmando essa sabedoria teológica, né? Essa sabedoria milenar que diz isso, que o sorriso, a alegria cura a alma e cura o corpo. Vamos lançar nossa semente. Vamos crer que o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Vamos crer que o que Ele tem para cada um de nós é bênção e não maldição. Vamos saber que se nós insistirmos em plantar as nossas sementes nos nossos filhos, Pedro está aqui, nos nossos relacionamentos conjugais, nas nossas vidas profissionais, nas nossas vidas ministeriais, se nós insistirmos no plantio de sementes, aí sim, nós veremos sementes, não todas, mas algumas germinando e crescendo, e veremos os frutos. Veremos sim. Mas aquele que fica esperando o tempo ficar muito bom para tomar alguma atitude, esse não vai plantar, muito menos colher nada nunca. Louvado seja o nome de Deus, que nos dá uma palavra desta, que é uma palavra de tanto ânimo, de tanta esperança, uma palavra tão bíblica, uma palavra que nos levanta e que nos diz: há esperança. Vamos ficar de pé.